Leiter, mas para que ajude a cidade a não fique com ciúmes, né, Brasília? É um prazer estar aqui no Extremo Sul. Estivemos outro dia em Eunápolis, em Porto Seguro e agora em Teixeira. Eu acho que é importante cada vez mais a nossa vida aqui para a região, para dialogar com vocês e poder ajudar a construir esse processo, esse movimento aí importante, principalmente no momento que o país está do jeito. Né? Queria saudar Belé, Tio, Brasília, Joel, tá? E dizer aqui que aqui talvez não, com certeza está faltando talvez alguns companheiros e companheiras, mas o que de melhor nós temos do ponto de vista da reação, da organização e da luta para os trabalhadores e trabalhadoras da região está aqui. Então eu estou dialogando aqui com o exército da resistência na região do Extremo Sul para essa diversidade que nós estamos vivendo. E aí eu queria combinar com vocês, porque a gente, conversando com o João Milton, conversando com o Joel, nós estamos realizando um conjunto de plenárias regionais e a ideia era, na fundação da Regional Extremo Sul, a gente, ao mesmo tempo, fazer a plenária preparativa para o Congresso Estadual nosso, da CTB. Acho que é um momento rico de debate. O que foi que nós tiramos de proposição? Poder debater com a nossa militância na área sindical, poder debater com os classistas, não só por função do Congresso, que o Congresso às vezes é um grande ato político e festivo, mas poder trazer para a gente aqui, multiplicar as informações com relação ao documento tese que a CTB está apresentando. O que a CTB está apresentando quanto debate político para a sua base nacional? Então a gente queria aproveitar a oportunidade para fazer isso. Que é um pouco da avaliação de conjuntura nesse momento que nós estamos vivendo, acho que é importante. Debater e discutir também a questão da greve geral. Precisamos dar alguns encaminhamentos. O que é que nós estamos discutindo a nível de CTB, o que é que nós estamos debatendo a nível de fórum das centrais sindicais, o que é que nós estamos construindo a nível de Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, sobre a questão da greve geral. Acho que a ideia também é dialogar um pouco com vocês e consagrar aqui esse nosso ato, nossa atividade, com aquilo que, de fato, a gente está inaugurando, e Brasília falou bem aqui, do grau de importância desse momento histórico que nós estamos vendo aqui, que é essa consolidação, que é essa coordenação regional, que é essa responsabilidade, que não só a coordenação, mas um conjunto de movimento sindical, de uma forma, eu diria, cada vez mais organizada, vai poder estabelecer a luta aqui na região, a resistência aqui na região e, principalmente, o fortalecimento da nossa central, da CTB, do ponto de vista de ser, né, consolidar a maior central sindical aqui na região do Extremo Sul. Então é um pouco dessa ideia e aproveitando, vamos dizer assim, né, João, da posse, vamos considerar da posse dessa coordenação e tratar também das suas competências, das suas responsabilidades. Vamos, pessoal. A gente tem falado muito nos últimos dias e a garganta está estourada, não está. Bom, eu queria aproveitar, da última vez que eu tive uma discussão, um debate, acho que foi ontem, isso foi ontem, eu queria falar 40 minutos, acabei falando 2 horas. Não vou fazer isso, prometo a vocês, não vou utilizar esse tempo todo, até porque nós temos, João, entre 11h30 e meio-dia nós temos que sair e ir para Porto Seguro, porque amanhã de manhã nós temos um outro ponto sindical e a gente vai ter que sair cumprindo essa agenda diária nesse sentido. Bom, mas o que é que nós queríamos conversar? Você sabe que esse ano nós estamos no ano de realização do nosso Congresso Nacional da CTB, vai ser nos dias de 24 a 26 de agosto, vai ser em Salvador, na Bahia, vai ser nas Teramares. E as sessões estaduais, a CTB está organizada em todos os estados, e a CTB Bahia vai realizar o seu congresso nos dias 9 e 10 de junho. Então nós estamos fazendo todo esse debate em 13 regionais que nós somos, estamos buscando organizar, nem todas de fato estão organizadas, mas estamos indo lá com a militância e os sindicatos em Salvador, tá? Onde concentra o maior número de sindicatos do ponto de vista do setor urbano, né? Além do mais que eu faço alto e baixo dentro desse processo, desse debate com os rurais também, que força a CSE
essencial na nossa construção da CTB, até porque tem o maior contingente de sindicatos que da CTB são rurais. Nossa presença, nossa posição rurais no estado da Bahia é muito intensa e carece, inclusive, uma particularidade de uma discussão muito precisa. Então, nós vamos estar realizando esse debate, essa discussão de uma nova proposição de direção estadual, de uma nova proposição de nacional, apesar de que a orientação do meu companheiro Adilson, ele permaneça como presidente da STB por mais um mandato, já está mais ou menos costurado isso. E a gente aqui na Bahia, nós vamos debater um pouquinho como é que a gente tira a composição e tem estimulado que a gente possa fazer um reversamento, tem estimulado que pudesse ser inclusive uma mulher, ou seja, a gente acha que é importante a gente exercitar essa necessidade de a gente poder fazer essa renovação sempre é bom. Se vai ser, se não vai ser, vai depender do fruto da discussão, do fruto do debate, mas nós vamos estar sempre contribuindo com a central. Mas, onde é que nós precisamos chegar? Alguns companheiros aqui já falaram. Nós vivemos um momento de adversidade muito intensa. Desde 2007, acho eu, no final de 2007, mas a maioria dos debates, os estudiosos falam em 2008, nós estamos vivendo uma grande crise internacional. O sistema capitalista vive de sazonalidade de suas crises. Aliás, a reoxigenação do próprio sistema é efetivamente essas crises e ela se recompõe e se recompõe de outra forma. Então, nós vivemos uma grande crise econômica mundial. Essa grande crise econômica é uma crise sistêmica do sistema que está aí. E essa crise atingiu todos os países do mundo, que vocês estão acompanhando aí, ao longo desse período aí, né? Do ponto de vista econômico, um processo de recessão muito forte, fechamento de diversas empresas. Do ponto de vista do emprego, os números hoje falam em torno de 200 milhões de trabalhadores em todo o mundo estão desempregados. E com perspectiva desse desemprego aumentar. Não há, assim, uma perspectiva real, concreta da saída, do ponto de vista da retomada do crescimento econômico mundial, a não ser determinadas bolhas de país que conseguem se recuperar do ponto de vista das suas políticas internas. Do ponto de vista dessa crise da saída, a grande agenda econômica e a maior parte dos países que adotaram é aquilo que nós conhecemos desde o período Collor, Fernando Cardoso com mais ascendência, que é a questão do neoliberalismo, ou seja, a política de mercado, uma política que atenta aos interesses do negócio, das grandes empresas, atenta aos interesses do mercado. E isso traduz nas políticas públicas que passaram a ser desconstruídas em todo o país, efetivamente, não só a questão do desemprego, como um conjunto de perdas de direitos sociais, de direitos trabalhistas, de direitos civis, ou seja, o mundo está vivendo nessa esfera. E do ponto de vista político, também vocês têm acompanhado, há um processo de crescimento daquelas políticas mais conservadoras, mais ultradiretistas, mais retrógradas de respeito, inclusive, às liberdades sociais. Então, vocês têm acompanhado as eleições na França, as eleições na Inglaterra, em toda a Europa. Quando não ganha, há uma disputa intensa e acirrada de candidatos e candidatas conservadores em todo o mundo. Talvez o maior simbolismo que nós temos disso aí são as eleições dos Estados Unidos, de Donald Trump, que todos aqui, levantando o momento, sabem o que representa isso. O que representa efetivamente um crescimento de um olhar fascista. É onde eu queria chegar. Né? Há um discurso nacionalista de caráter fascista, por esse segmento de ultradireita em todo o mundo, aqui no Brasil também. No Brasil também, vamos destacar sobre isso. O mais agressivo dele é o Bolsonaro, mas não é só ele. Esse nós vamos pegar esse governo golpista aí, do ponto de vista das medidas tomadas, não foge à regra. Então, esse crescimento desse segmento à direita, a partir de um chamado nacionalismo fascista,
algumas reflexões. A primeira reflexão é que uma grave crise econômica representa mudanças de paradigma de uma sociedade, seja do ponto de vista dos seus direitos, da questão do emprego. O que é que Donald Trump ganhou nas eleições? Primeiro que Obama não conseguiu tirar os Estados Unidos da crise, realmente. Ele entrou com um discurso de os Estados Unidos para os americanos. Ele entrou com um discurso de que as empresas e emprego precisam ser preservados para os Estados Unidos. Ele pegou um discurso do que estava atingindo a massa da população, naquilo que é essencial das nossas vidas, que é a questão da nossa subsistência a partir do nosso emprego, pelo índice de desemprego que ainda é alto nos Estados Unidos. Tem umas eleições. Surpreendentemente, apesar de ser uma eleição direta, uma eleição meio confusa, fala-se de um país mais democrático do mundo, não é verdade sobre isso, mas ganhou as eleições. Então, esse espelho americano é o espelho que está acontecendo no mundo, as mudanças que crescem. Segundo aspecto que acho que é importante considerarmos são os aspectos subjetivos, vamos ver se eu faço compreender, dessa grande crise da economia que faz com que há uma mudança no processo de acumulação por parte das empresas e que passa também, na minha opinião, por mudança nas relações sociais entre os povos, na sociedade e entre as pessoas. Será que é coincidência que o racismo em todo o mundo esteja crescendo, no Brasil? Será que é coincidência que a homofobia está crescendo em todo o mundo? Será que é coincidência que a intolerância religiosa está crescendo em todo o mundo? Será que é coincidência que o machismo está crescendo em todo o mundo? Aquilo que nós imaginávamos no processo evolutivo da sociedade, do ponto de vista de quebrar essas barreiras, quebrar essas relações sociais, as pessoas serem mais iguais entre si, homens e mulheres, negros e brancos, opções, orientações sexuais, com as liberdades que cada um defende, há um Estado laico, as pessoas têm o direito de optar pela religião que assim entende, se quer, se não quer ter. Será que essas mudanças, coincidentemente com essa crise econômica, é algo que está desassociado? Não está, é onde eu queria chamar a nossa atenção. A grande crise econômica do mundo, a grande crise econômica para a gente está vivendo a maior crise econômica que nós já temos. Ela não é algo isolado das alterações das nossas relações cotidianas diárias entre nós. Então, eu acho que isso é importante nós destacarmos, porque é em cima desse novo ambiente, em cima dessa nova sociedade, que o movimento classista tem que começar a pensar e se organizar e ver de que forma intervir. Ao colocarmos que precisamos defender direitos, ao colocarmos que precisamos ter mais direitos, ao colocarmos defender propostas A, B ou C, D, nós precisamos identificar, nós estamos falando para quem? Nós estamos falando para que sociedade? Para que nós estamos falando para que novo trabalhador dentro desse processo, naturalmente, das gerações que vão se apresentando. Então a gente precisa não só identificar um contexto mais amplo, ou seja, não dá para desassociar o que o Brasil está vivendo, que é principalmente em função da grande crise internacional, não dá, com os golpistas ao longo da campanha contra a presidenta eleita tentou estabelecer, parecia que nós vivíamos no pior dos mundos, e tudo só acontecia no nosso país, mas não dá para desassociar da grande crise internacional, não dá para desassociar os aspectos nacionais dessa crise, e a partir daí, quais são, como é que está se dando do ponto de vista desse amplo enfrentamento interno, que gerou o golpe, que gerou o impeachment, e não dá para desassociar disso o povo, a sociedade, as nossas relações cotidianas no dia a dia. Eu queria fazer essa observação, que nós precisamos ter essa visão rápida, e aí nós, como dirigentes sindicais, nós somos, lideranças que nós somos, mais do que o que está ali gerando aquele desemprego, aquele problema, aquele efeito de direita do lado, nós precisamos ter um olhar mais acima.
um olhar mais amplo, um olhar mais social, um olhar mais político, para compreender os passos, sob penas de fazermos um enfrentamento exclusivamente reativo e não orientar o trabalhador, porque nós efetivamente buscamos exatamente a necessidade de uma retomada do poder político de caráter democrático e que traduza nos interesses da sociedade. Hoje nós estamos vivendo alguns, infelizmente, se equivocaram dentro desse processo, mas a gente vive intensamente uma luta de classe. Tá? No Brasil está muito claro agora. Muito claro. Eu posso traduzir da seguinte forma: quem vai pagar a conta da crise? São eles ou somos nós? Essa é a disputa. Esse é o jogo. Esse é o grande debate. Aquilo que, em certa medida, tem um certo grau de ilusão de classes. Tá? Dentro do governo que nós participamos, que nós apoiamos, o governo democrático, que pôde elevar a qualidade de vida de muita gente, mas que se perdeu nesse aspecto. E nós vivemos intensamente no processo de estudo. Por isso é que nós nos intitulamos, enquanto CTBistas, como classistas. Então, classista não é uma nomenclatura simplesmente do nosso nome. Nós somos classistas porque nós buscamos identificar essa visão mais de classe, compreendendo a classe social da qual nós defendemos, que é muito mais do que a categoria que nós precisamos reagir, respondendo atualmente às suas demandas, a categoria na qual nós estamos inseridos. Por que essas coisas maiores? Nós vivenciamos um período aí, Joel, em que os sindicatos começaram a olhar muito para si, muita luta, muitas conquistas, eu diria assim, enfrentamentos que as entidades fizeram, mas a maioria, parte dele, inclusive nós também, não vamos tirar a veia da seringa, não, com um olhar muito ali hegemônico do ponto de vista corporativo, da nossa necessidade, da nossa realidade, o que a minha categoria de fato precisa, e não a gente compreendendo essa visão mais geral, essa visão mais ampla, que agora nós estamos a um passo de um conjunto de direitos que estão sendo sequestrados, estão sendo perdidos, que vai perder todos, rurais, urbanos, homens, mulheres, negros e brancos, ou seja, todos vão efetivamente perder um conjunto de direitos que, ao longo da nossa história, nós conquistamos através de muita luta. Eu queria chamar essa atenção para essa grande crise internacional, chamar essa atenção, quem acompanhou a imprensa hoje, o bombardeio que teve na Síria, não é uma coisa isolada em função do ataque, químico, segundo eles, a Síria teria promovido dentro do seu próprio povo. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque seria uma burrice imensa o governo sírio ter feito aquilo, por mais contradições que nós temos com relação à democracia, mas compreender o que significa a geopolítica do mundo, e que ali os Estados Unidos não está, como a União Europeia, não está preocupada em salvaguardar o direito democrático dos países que existem a ditadura. Ali não estuda a geopolítica por recursos minerais, por recursos matrizes energéticas, por recursos territoriais, inclusive para poder você ter base de enfrentamento a países aos quais você se configura com relação mais imediata. Como é o caso do Oriente Médio, naquele período ali, por conta da China, por conta da Rússia, por conta de tantos outros países, segundo ele, por conta do Irã, segundo ele, está em enfrentamento. Então, nós não nos iludimos com relação a isso, mas essa crise se oportuniza de que se configure a mudança real da dominação política global do mundo. E aí os Estados Unidos vêm no seu hegemonia com muita força liderando esse processo. Vai buscar continuar, não perder a hegemonia, apesar da crise econômica, porque ainda antes da metade desse século, nós estamos vivendo, os estudos mostram que os Estados Unidos vai perder para a China enquanto maior potência econômica do mundo.
aonde o hegemonismo se estabelece muito grande. Então, se alguém imaginar que o bombardeio na Síria não vai afetar a gente aqui em Teixeira de Freitas, está muito enganado, porque vai afetar. Talvez não o projeto de aniversário lá. Então, eu queria fazer essas observações nesse sentido, para que nós não desassociemos isso. E quando a gente fala não é coincidência, essa mudança dos paradigmas sociais na sociedade em todo o mundo, é porque, efetivamente, nós, de fato, vivemos um mundo globalizado do ponto de vista dos seus direitos, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das suas relações. Bom, aqui no Brasil, a gente, acho que muita coisa já deve ter ouvido aí, eu vou tentar ver se simplifico aqui, né, a partir desse grande golpe que o país vivenciou com a tomada do governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu queria só fazer algumas análises rapidinho, tá? Primeiro, mergulhar lá em 2013. Até hoje nós não temos ainda uma uniformidade de opinião sobre aquelas manifestações que aconteceram em 2013, oriunda lá na cidade de São Paulo, em função da meia passagem, o aumento da passagem dos transportes, que gerou um processo repressivo pela polícia paulista aos estudantes, e gerou uma repercussão muito forte em todo o Brasil de manifestações contra isso, e que fosse apropriado ali em 2013, período de Copa do Mundo, salvo engano, né? Queremos saúde FIFA, né? Queremos educação padrão FIFA, queremos isso, queremos aquilo outro, mas houve uma apropriação de movimento que, a partir dali, colocou em xeque um governo que estava, do ponto de vista das pesquisas, muito bem com a sociedade. As pesquisas que tinham sido feitas meses antes, para não dizer semanas antes, meses antes da presidenta Dilma, ela estava muito bem pontuada. E, de repente, depois de uma manifestação, tudo cai de uma vez. Então, isso ali começa, na minha opinião, começa antes. Disputa política, uma disputa que é difícil a gente medir qual é o mais vencedor dela. Mas ali, do ponto de vista de um amplo debate nacional, talvez tenha sido um grande pontapé de uma reoxigenação da direita em tomar a condução do projeto nacional deles. Em 2013, antecedia as eleições de 2014, eles não admitiriam que pela quarta vez esse projeto fosse reeleito. Em 2013 foi importante para eles para intensificar o processo de indignação da sociedade, e aí se juntou uma série de atores, parte do parlamento, o poder judiciário e, principalmente, enquanto instrumento, a mídia. A mídia jogou um papel fundamental, preponderante nisso. Desgastou a imagem de um governo que, chega em 2014, nós ganhamos as eleições, ganhamos porque defendíamos o projeto, por mais que a gente tivesse um para o outro, mas defendíamos o projeto. Para isso, teve um debate, eu acho, político interessante no segundo turno, mas ganhamos apertado. 54 milhões de votos, uma diferença pequena, foi uma das eleições mais disputadas e apertadas que o nosso país já teve. E essas eleições, o resultado dela, ela não foi aceito pela oposição, e o senador Aécio Neves, que tinha sido candidato derrotado nessas eleições, ele da tribuna do Senado, ele disse o seguinte: 20 minutos? Só estou no ensaio, João. Só estou no ensaio. Ele disse o seguinte: que esse governo ele não ia governar. O Senado Federal não passaria, permitiria que um projeto de interesse desse governo ia ser aprovado. Ou seja, a oposição do nosso país estabeleceu a seguinte lógica: quanto pior, melhor. Ou seja, no momento de a crise econômica começa a ficar aguda no Brasil, Dilma pega uma crise que Lula pegou. Tá? A crise econômica
começa a ficar dura no Brasil, nós elegemos o Congresso Nacional, porque lógico que as regras eleitorais aqui são muito complexas, né? O fator empresarial, investimento empresarial, financiamento privado de futebol é uma coisa muito grata, que fez com que nós elegêssemos um Congresso Nacional, que vocês estão acompanhando aí, altamente reacionário, altamente conservador. Então as condições ficaram postas. Crise econômica, desemprego em ascensão, um Congresso Nacional reacionário conservador, uma mídia fazendo instrumento e um judiciário a serviço desse projeto, do projeto de derrubar. Então as condições ficaram postas. A presidenta pecou quando ela se desassocia das suas bases sociais a apresentar as medidas, foi a 455 e acho que a 456, é isso, o número dela, ou seja, uma proposta de ajustes fiscais que retirava direitos, que mexia efetivamente o interesse contrário aos trabalhadores e às trabalhadoras, e aí o ambiente ficou propício para que efetivamente eles dessem um golpe no Brasil. E agora, dia 17 de abril, comemora-se, entre aspas, não se comemora-se nada, mas faz um ano, 17 de abril agora faz um ano, que nós temos acompanhado pela televisão aquela vergonha que foi a votação no Congresso Nacional, pela minha filha, pelo meu filho, por isso, por aquilo outro, pelo meu cachorro, ou seja, que foi aquele festival absurdo, vergonhoso que a nossa nação viveu do pedido do afastamento, não ainda do impeachment da presidência da República. Nós estamos, infelizmente, agora, 17 de abril, faz essa questão. Então, importante nós entendermos sobre isso. Um outro aspecto que eu queria pontuar aqui também, a gente não pode nos iludir com relação a isso, é o judiciário e os instrumentos de controle do Estado. Aqui eu estou falando do Ministério Público, Polícia Federal e por aí vai. O que é a Operação Lava Jato? O que nós hoje chamamos de Partido do Lava Jato. Ali é um partido político. Nós ainda não conseguimos construir um debate com a sociedade que a Operação Lava Jato não é uma operação contra a corrupção. Gostaríamos que fosse. Gostaríamos que o país fosse passado a limpo. Gostaríamos que todos aqueles que estão envolvidos em corrupção fossem devidamente detidos, devolvesse ao erário público as suas, aquilo que tirou do povo. Tudo isso é feito. Tudo isso precisa ser feito. Mas a Operação Lava Jato não é bem isso. Primeiro que é estranho um juiz de primeira instância, o senhor Sérgio Moro, tem um poder do jeito que ele tem, como disse, de desconstruir o país. Por isso que é estranho um juiz de primeira instância ter uma relação tão umbilical, porque ele vai e volta nos Estados Unidos, com uma relação tão umbilical com o principal partido de oposição que disputou o segundo turno, que está no político do nosso país. É muito estranho uma investigação que é seletiva para aqueles que eles querem investigar, que eles querem prender. É muito estranho o procurador Dallagnol, quando foi questionado por que as ações contra o PSDB na polícia, ele disse que não, o que nos interessa, o PSDB não estava no poder, a oposição. Nós estamos questionando ele estava no poder. Ou seja, quem era a oposição podia roubar a vontade, porque quem estava no poder não podia, dentro da visão dele. Então a gente mostra a seletividade disso. Vamos pegar aqui, porque quem corrompe a CPF. É um elemento complexo que a gente vai falar aqui. Tá? Porque nós somos sindicalistas, nós temos uma relação de enfrentamento com os empregadores, com o capital,
Mas nós ainda precisamos do Estado. Nós precisamos do Estado Nacional forte. O que é que representa a Operação Lava Jato em concreto? Ele prendeu só os proprietários da indústria da construção aqui no nosso país? Se fosse só isso, não. Ou ele aprisionou milhões de trabalhadores que estão desempregados hoje? Todo e qualquer país sério que conviveu com esse processo de corrupção do Estado e empresa penalizou os corruptos e corruptores, mas salvaguardou o seu patrimônio. Nós temos uma das maiores, se não a maior, engenharia nacional, principalmente na área da construção pesada do mundo. A nossa construção pesada lá fora é multinacional, é uma empresa multinacional. Nós aniquilamos a nossa engenharia nacional. Estamos acabando com a nossa engenharia nacional. Nós estamos acabando com a nossa indústria naval. Nós gerando 80 mil empregos. Que está vinculado também com a engenharia assim, desconstruída, perguntada. Nós, muito questionamento sobre isso, mas nessa operação carne fraca, o mais questionamento que tenho de ter, que eu estou falando com os rurais, esse debate que nós recebemos, mas nós não podemos aqui ganhar 10% do PIB nosso que representa esse segmento, tem um problema que nós precisamos combater, mas vamos ver o outro lado do que está sendo feito isso. Tudo aquilo que tem referência à nossa soberania nacional, inclusive o petróleo, a partir do pré-sal, está sendo desconstruído no nosso país. Nós estamos partindo, rompendo uma república para um processo de, não é mais neoliberalismo não, pessoal. Nós vamos nos transformar num país neocolonial. É o colonialismo do século XXI, da subserviência do mundo lá fora e da total dependência do capital externo. O país está se transformando nisso. E agora ele caiu a ficha de uma série de topistas da indústria nacional que está colado com a Fiesp, não compreendendo o jogo, e agora está se vendo efetivamente o aniquilamento da nossa indústria nacional. Estamos percebendo isso. A BIMAC agora estava, semana passada, no Congresso Nacional, sentado com a gente, discutindo uma grande campanha em defesa do conteúdo local, da necessidade de uma série de produções serem feitas no nosso país para gerar emprego e tecnologia e o saber, porque nenhum país chega ao processo de desenvolvimento real senão ele se apropria do saber. Por isso que eu falei aqui com relação à cidadania nacional. Então, deixa eu passar a cair a ficha. Porque o que está sendo do ponto de vista de relação ao petróleo, a privatização, uma série de. Eles estão assim, desmontando a Petrobras. Eles não pegaram a Petrobras e não falaram para a vida não. Então, eu espero que você comece a desmontar a Petrobras, fatiar a empresa, os campos de exploração do pré-sal, que era para a educação, que era para a saúde, que deixou de ser, para ser efetivamente ofertado, oferecido para o capital externo. Para encerrar esse aspecto aqui, eu estou dizendo o seguinte: o nosso país está à venda, está sendo vendido, e cabe uma reação do setor, porque isso gera as funções primárias do dia a dia. Bom, do ponto de vista, então mais quanto 60 minutos, 80, já passou, né? Do ponto de vista da, eu acho que é o que a gente precisa também se apropriar muito bem aí,
desse governo golpista, desse governo Temer, que são esse conjunto de medidas que passaram, que estão aí na ordem do dia, que algumas já foram aprovadas. A gente tem falado das reformas, mas nós não precisamos compreender esse arcabouço, né? Há um arcabouço. Aliás, o Temer, na minha opinião, ele, primeiro, tem legitimidade do DOC, ponto. Segundo, um governo altamente metido em corrupção. A presidenta não foi tirada do governo por corrupção, mas um governo que, inclusive, o presidente atual, inclusive ele, um governo que não tinha o direito, porque o projeto que foi eleito pela sociedade em 2014 não tem nada a ver com esse projeto, com essas medidas que estão apresentando. Então, o limite desse governo seria com as medidas emergenciais nessa questão econômica, por conta da crise, e convocar novas eleições. Ele não fez isso. Mas foi um governo, a partir daquele fonte para o inferno que eles apresentaram, segundo informações que chegaram, ele chegou aí a Dilma, e Dilma não aceitou, encaminhar a proposição, segundo informações, não sei se considerou isso, mas de qualquer forma, um governo que não tinha o direito de mexer em propostas estruturantes da forma que são esses conjuntos de medidas que eles estão apresentando, estão aprovando, muitos estão no Congresso Nacional, porque não foi debatida com o povo. Não foi. Não foi. Reforma trabalhista, da Previdência, PEC do congelamento dos gastos públicos, reforma do ensino médio. Isso não foi nada debatido com a gente, com a sociedade. Então ele não tinha esse direito de fazer. Então já está. Ele é ilegítimo pela forma como chegou ao poder, ilegítimo pela sua estrutura de governo que tem, ilegítimo por não ter esse projeto ter sido eleito pela população, e ilegítimo porque não abre de fato uma discussão da sociedade. Então, quando a gente vê a PEC do congelamento dos gastos públicos, que foi, você deve provavelmente ter feito campanha, debate aí sobre aquela PEC que foi chamada no Congresso Nacional de 241, e depois PEC 55 lá no Senado, que congela por 20 anos os investimentos em gastos primários, que se chama gastos primários, de educação, saúde, segurança, habitação e tantos outros mais. Quando ele congela isso, e não congela as despesas para pagamento de juros da dívida pública, dívida essa que nós não sabemos qual é o montante dela, que não se faz uma auditoria, que leva cerca de 45%, ou seja, quase metade de tudo que se produz no país é para pagamento de juros. Então, metade do meu salário eu pago os juros do governo e outra metade sobrevive. Bom, se for pegar a sociedade como um todo, a realidade é um pouco essa situação. E aí, ele faz um congelamento, onde ele está colocando em discussão não só essa geração atual que nós vivemos, mas as gerações futuras. Afinal de contas, a sociedade vai crescer ou não vai? Com a sua população? Lógico que vai. Se a população cresce, nós vamos precisar ter mais investimento em educação. Se a população cresce, nós vamos ter mais investimento em saúde. O governo disse que não. O governo disse que não. O país vai sair da crise de qualquer forma. De um jeito ou de outro, em algum momento as coisas vão começar a reagir. Né? Como eu estava dizendo, e isso vai servir de poupança, esse crescimento para pagamento de juros da dívida pública. Não é para a sociedade. Não é para a população. Então a gente não tem uma dimensão, talvez a sociedade não se atentou, provavelmente não tenho certeza de si, do que representa esse congelamento durante 20 anos no crescimento do nosso país. E olha que a educação está com dificuldade, está com problemas, a saúde está com problemas, a habitação está com problema, o processo de infraestrutura do nosso país tem problema. Nós precisamos desafogar tudo isso para fazer o nosso país crescer. Não dá, não vai crescer. Não vai crescer. Só a quantidade de pessoas aqui dentro. Como é que vai ficar isso? Aí vem a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela é parte necessária dos gastos públicos,
se não houver reforma da Previdência dentro do conceito que eles estão defendendo. Por isso que está essa confusão aí no país, por isso que está esse desespero desse governo golpista que está aí. Porque eles precisam assumir o compromisso. O ministro, antes de apresentar para a sociedade a proposta da reforma da Previdência, ele apresentou para o sistema financeiro, para esses grupos que vendem previdências privadas do país. É isso mesmo, tal. E aí apresentou esse conjunto de medidas que nós estamos aqui apresentando e que vocês estão debatendo e resistindo. Que na prática é o seguinte: número 1, privatiza a Previdência, porque a proposta da forma ela se encontra o direito à aposentadoria. Nós vamos ter? Conheço. Eles estão dizendo 65 anos para ter o direito à aposentadoria, que já é um crime isso. Se você pegar várias cidades do Nordeste, nós somos, cidades que a expectativa de vida é abaixo dos seus 65 anos de idade. Então nós estamos dizendo que parte considerável não chegaremos lá. Uma outra parte talvez chegasse um pouco acima disso. Mas é só isso? Não. Quando eles falam 25 anos de contribuição, quando a média de contribuição hoje daqueles que conseguem se aposentar é de 9 anos, ele está dizendo o seguinte, de que a ampla massa dos trabalhadores do país não vai conseguir 25 anos de contribuição para um país nacional como o nosso. Outro dado, outro detalhe, para conseguir 25, poderia conseguir proporcionar os fiscais, para conseguir integral, 49 anos ininterruptos, você não pode ficar um mês desempregado, um mês sem contribuir. Num país de alta rotatividade, 49 anos de contribuição para ter a aposentadoria integral aos 65 anos de idade, eu precisaria começar a trabalhar aos 16 anos de idade. Você chega sobre isso. As mulheres que têm jornada dupla, jornada tripla, eles vivem igual. Os trabalhadores rurais que começam as suas atividades desde jovens, não tem como chegar aos 65 anos estabelecendo aquela realidade, aquela atividade, então não vai conseguir chegar, não vai sobreviver. Não vai. As atividades salubres que eles estão tirando, a educação, eu conheço uma sala de aula, uma atividade insalubre. Você, eu poderia essa vontade de trazer uma questão aqui mas não chega a 65 anos na sala de aula. Não dá, pessoal. Não dá. Então nós estamos dizendo ali que é uma reforma da Previdência Social para que as pessoas não se aposentem. Isso é um dado. Bom, mas vamos pegar. Porque qual é o objetivo? É que tem alguns debates que acabam não aparecendo. O governo sabe disso. Ponto número 1. O governo sabe que com essa proposta, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras não vão conseguir chegar à sua aposentadoria integral. Então vou tentar, não é verdade, mas tentar ver se tem 25 anos de contribuição e receber proporcionalmente. Ou seja, o governo tem toda expectativa de que a aposentadoria de quem atinja o seu percentual de 70% do seu benefício. Os números são esses. 70% do seu benefício. E olhe que no Brasil, um pouco acima de 70%, em torno de 70% do Brasil, dos benefícios previdenciários, equivale a um salário mínimo. Então ele está dizendo o seguinte, que, ó, ele vai criar um bloqueio para que não só menos gente se aposente, mas quem conseguir se aposentar vai ter uma barreira com relação à condição concreta do benefício que vai ser atingido. Segundo aspecto, não é da proposta da Ferramenta da Previdência, mas está vinculado a ela.
a política do salário mínimo. O governo rompe com a política estabelecida pelos governos anteriores e ele vai buscar trazer o patamar do salário mínimo para a média equivalente ao salário mínimo praticado no início dos anos 80. Como isso é proporcional em relação ao voto. Ou seja, vai ter um arroxo da capacidade de compra do salário mínimo. Então você vai ser arrochado no seu benefício e o benefício de salário mínimo arrochado. Imagine só com isso carinho do ponto de vista daquilo que você vai dar o nó a função de receber. Então, a proposta da reforma da Previdência é isso. Para não dizer que 72% dos municípios do nosso país, nós somos um pouco mais de 5.500 municípios em todo o país. Mais do que isso. 72% de norte a sul, não é só o Nordeste, não, vou deixar claro sobre isso. O fundo de participação dos municípios, até a verba que o prefeito recebe para gerenciar a sua necessidade, os seus investimentos no município onde ele atua, o fundo de participação dos municípios é menor do que o que circula do benefício previdenciário. Eu vou aqui pensar. Ou seja, se você tira o direito à aposentadoria, se você arrocha o direito de eu ter em conseguir chegar, isso significa dizer o seguinte: a circulação de renda na grande maioria do nosso município vai ficar rica. Ou seja, nós vamos empobrecer as cidades, nós vamos empobrecer a sociedade, nós vamos ampliar o nosso esforço social, porque as desigualdades sociais vão aumentar. A diferença entre os mais ricos, entre os mais pobres, a diferença regionais entre os estados mais ricos e os estados mais pobres, tudo isso vai se estender, tudo isso vai crescer. Ou seja, nós vamos aumentar o nosso esforço social de desigualdade social. Então, eu queria chamar a atenção entre nós o que representa essa reforma da Previdência Social, quanto ela representa o nosso país. Lógico que o trabalhador, poxa, não vou conseguir me aposentar, isso é um raciocínio natural, mas nós temos de ter um olhar macro disso e dialogar sobre isso. Eu estou indo por iniciativa dessa greve da educação que tem agora, há 10 dias aí, no greve. Vocês fizeram assim, excelentes atividades pelo mundo fora. E essas atividades que a PLP fez, o mais interessante dela, foi que agregou com uma série de, com muitas delas em parceria com os sindicatos rurais, tá? Trouxe a sociedade ali para o debate. Eu tive alguma unidade de vereadores de partidos, desses partidos que estão lá lá em cima, mas aqui embaixo, é contrário a isso, contrário à reforma, trouxe a igreja, as plenárias, então muito interessante. E nós precisamos provocar isso. Nós precisamos aproveitar de ampliar esse debate, o conjunto da sociedade, que interessa a toda a sociedade, o impacto de toda a sociedade. Então, eu queria chamar a atenção sobre isso. Vou passar rapidamente sobre a reforma trabalhista, que vocês estão acompanhando, esses negociados sobre o legislado, essa jornada intermitente, uma série de questões que estão, ou seja, estão recebendo essa aqui. Para resumir, quando eles falam da reforma da Previdência, o geramento do gasto público, quando eles falam da reforma do ensino médio, quando eles falam a trabalhista, quando eles falam a terceirização, eles conseguiram pegar o tipo que não existia. Se nós formos para o plano da 4330, ele pegou o projeto de lei do governo Fernando Henrique, do governo Fernando Cardoso, 19 anos atrás, aprova a toque de caixa de uma forma soldada, e agora a segurança jurídica deles é dizer o seguinte: todo mundo agora pode ser efetivamente explorado assim, de uma forma mais intensa, porque não fez segurança jurídica nenhum trabalhador especializado, os 13 milhões especializados. A segurança jurídica que eles tiveram foi para as empresas se protegerem do ponto de vista com relação às suas ações. Então, esse arcabouço que está aí, na minha opinião, representa duas coisas básicas. Rasga-se a Constituição Federal de 1988. Nós precisamos dessa compreensão, o que é que significa isso no nosso povo. E rasga-se a CLT, do ponto de vista dessas pessoas de direito. Então,
Não há outra saída a não ser resistir. Não há outra saída a não ser organizar a sociedade. Não há outra saída em patrões em construir a greve, né, para poder fazer esse enfrentamento, para resistir a essas posturas e propostas e, quiçá, até o governo golpista. E se fosse, tivesse no máximo de fato para as ruas, quem sabe exigir direta já que seria a retomada do nosso processo democrático para eles. Porque esse golpe ele rompeu a nossa democracia, nosso Estado de Direito está sendo pedido por conta de um STF. Aquela palhaçada do Congresso Nacional, do Senado, o Congresso Nacional do Senado, já tem um darada, que foi presidida pelo presidente do STF, de um crime que o presidente não cometeu, e ele está ali presidindo uma corte daquela ali. Isso demonstra o papel que o STF lá no Canadá está tendo no nosso país. Demonstra como o STF legisla em causa de segmentos do seu interesse da classe trabalhadora, como está acontecendo, como o ministro Gilmar Mendes se posicionou de uma forma escancarada. Ele não tem vergonha de não dizer, mas demonstrar a postura partidária que ele tem. E a sociedade toda se cala, a grande mídia se cala sobre isso. Tudo pode, para eles. Então, companheiros, nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa vida. Historicamente, cada um de nós está passando por uma fase lá na frente dos livros, tá? Muita coisa vai ser melhor esclarecida com relação aos processos. Nós estamos vivendo esse momento e nós somos atores desse momento. Então, chama a atenção no protagonismo que nós precisamos estabelecer nesse sentido. Então, nós que passamos um pouco de tempo, posso só concluir, João, mas gostaríamos de sugerir a vocês, talvez de uma forma mais resumida, no site da CPI Nacional tem lá o documento tese do Congresso. Dá uma lida, mais do que isso. Tem um estudar o documento. Leio, faço análise. Como a política está muito dinâmica no último período, a cada dia as coisas novas acontecem, mas o esqueleto, o racional do documento, ele vai fazer compreender, inclusive, essas medidas, novas medidas que, porventura, vão estar acontecendo na nossa vida política, na nossa vida econômica, na nossa vida social, aqui no nosso país. E que vai atingir, assim, de morte as nossas condições, a nossa realidade. Então, eu queria chamar a atenção, eu agradeço, mas vou passar já de imediato para a questão da greve. Eu vou seguir mais rapidamente, me perdoe, mas a gente vai caminhando. Então, é isso. E aí, no processo de resistência, vou também rapidinho, pessoal, não está controlando o meu tempo ali, e ele sabe por quê, a gente se vai entender o voo, que esse processo de resistência das mobilizações que estão acontecendo no país, que vocês têm realizado várias importantes, essa última da reforma da Previdência Social, não só, mas principalmente com o grande eixo, porque a reforma da Previdência é que consegue agregar a grande massa da população, conseguiu trazer a população mais hoje. Na época do impeachment, por mais que manifestações ocorressem, com 70% da classe trabalhadora muito começou, mas agora há uma disposição de enfrentamento da sociedade como um todo, e nós precisamos estimular e incentivar sobre isso. E aí há uma agenda que precisa ser construída para consagrar essa greve do dia 28. O Fórum da Assembleia Sindical se reuniu, definiu a greve de 24 horas. Não é mais dia de luta e paralisação, é dia de greve. Nada funciona. E aí, nós precisamos, no curso desse período, construir essa greve. O que são as panfletagens convocando, dizendo por quê? O que são os carros de som circulando na cidade? O sindicato ajudando a tocar os carros de som, greve 28, para tirar nosso direito, não diria aposentar, etc. Por aí vai, você sabe como fazer. Quer fazer as plenárias que extrapolem
a participação dos trabalhadores, mas que tragam consigo os movimentos sociais, tragam consigo a juventude, o movimento de mulheres, trazer quem é contra o venha, é bem-vindo. Agora não cabe divergências políticas, porque eu sou de uma seção por outra. Agora não cabe divergências, porque ele, como ele ali, em algum momento, foi coxinha. E se ele começa a perceber de que ele precisa resistir, todos aqueles que lutem pelos seus direitos, todos aqueles que contendem, nem que seja o único ponto da reforma da Previdência Social, e não esteja atento para os demais, não importa. É bem-vindo esse nosso tabuleiro do ponto de vista da resistência. Dia 20, na reunião ontem, na Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, que são as duas frentes organizativas nacionais, que têm construído esse processo de enfrentamento junto com as centrais sindicais, movimentos populares, etc. e tal, nós estabelecemos, nós tínhamos um calendário nacional, dia de manifestação, estávamos com tudo isso, até a grande geral do dia 28, que é nacional, mas no dia 20, dentro desse processo de mobilização, nós estabelecemos um dia estadual de luta, que é um dia que nós precisamos fazermos grandes caminhadas, aquelas grandes caminhadas, fechamento daquele momento das caminhadas das lojas, dos bancos, das repartições públicas, chamar a juventude para vir para as ruas, ou seja, dia 20, com um processo preparatório para a greve, nós devemos fazer uma grande caminhada para o seguinte, nós vamos fazer uma grande greve em Teixeira de Freitas, em Porto Seguro, e por aí vai. Precisamos fazer nesse sentido. Tiramos os dias 26 e 27 como um dia estadual de agitação e propaganda. Ou seja, nós temos de estar fazendo essa agitação e propaganda durante esse período todo. Mas o 26 e 27, Chico, seria a consagração do ponto de vista de dizer o seguinte, olha, dia 28, parou. Precisamos construir um diálogo com o sistema de transporte, o sindicato, os rodoviários de Salvador, que aquele conjunto de forças políticas que estão ali também representam, ou seja, fazem parte de várias cidades do estado, definido na greve geral. O governo Salvador vai parar. Os dois maiores, a CUT e a Força, principalmente essas duas, e assim também uma questão da Força, é quem dirige. A maioria dos sindicatos dos trabalhadores rodoviários do Estado. A Força também anunciou que a orientação das bases dela, dos trabalhadores rodoviários, também é paralisar as atividades. Então há uma orientação nacional, há uma orientação estadual, inclusive. Vai ter agora, não sei se essa semana, uma reunião da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte, para fechar com uma raiz nacionalmente. Ou seja, o transporte deve parar. Vocês precisam vir diálogo aqui, com o sindicato rural aqui, com o rodoviário aqui da região, de todas as cidades, e se tiver qualquer problema, aciona logo para a gente solicitar da sua respectiva central a sua intervenção do ponto de vista de trazer essa turma para a greve. Vocês têm de dialogar, que acontece no interior, com o transporte alternativo. Porque o transporte alternativo do dia 28 não pode ser aquele dia que vou ganhar dinheiro. Porque lá o transporte do governo real tem que parar. Ou seja, e naturalmente aquilo que é o beabá do sindicalista, quais são os pontos-chave que vai ser estabelecido dos eixos que vocês vão atuar para viabilizar e as coisas aconteçam. Aí são estratégias que precisamos resolver esse problema. Então, nós estamos construindo isso no dia 28, para o dia 28. O movimento não vai terminar no dia 28, lógico. Mas se a gente faz uma grande guerra no dia 28, nós reoxigenamos a nossa luta para esse enfrentamento, esse conjunto de atividades que a gente aqui está conversando nesse momento. Bom, vou passar